e a nossa gravação, porque nós vamos disponibilizar esse conteúdo posteriormente, né, para os colegas de vocês. E aí, vamos começar os informes iniciais, né, e conversar um pouquinho até o momento que talvez chegue mais alguns colegas, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Aí estamos com uma baixa participação agora, né? Mas vamos ver se mais alguns colegas entram. Então, essa é a nossa primeira aula síncrona da disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação, do curso de Licenciatura em Matemática. E nós teremos uma outra aula síncrona na próxima quinta-feira, no mesmo horário, e depois na outra quinta-feira seguinte, no dia 29, também neste mesmo horário. Então, como eu tenho algumas disciplinas presenciais, eu trabalho aqui no Instituto Federal Farroupilha, no campus Panambi. Então, eu tenho algumas noites com aula, né? Então, optei por disponibilizar nossas aulas nas quintas-feiras à noite, tá? Vou fazer minha apresentação inicial. Meu nome é Rosana Wagner, sou professora da área de informática, especificamente do curso de Sistemas para a Internet. Trabalho aqui no campus Panambi desde 2012 e trabalhei antes no Instituto Federal Farroupilha, campus Alegrete. Aqui no campus Panambi, a minha principal área de atuação é a área de desenvolvimento de software. Então, nós temos aqui o curso técnico em informática e o curso superior presencial, né, em sistemas para a internet, que é o curso de graduação que nós temos aqui. Nesses cursos, também nós temos um curso de pós-graduação em gestão de TI, aqui no campus Panambi. Todos eles são presenciais, esses cursos que eu atuo. E a minha área de atuação nesses cursos é a área de análise e desenvolvimento de sistemas, como a gente faz para construir ou modelar um sistema, né? E a área de banco de dados. Então, é uma área dentro do desenvolvimento de software, né? Atuo também com algumas disciplinas de informática básica no curso técnico em informática que nós temos aqui, né? Então, de uma forma mais generalista, assim. Mas a minha formação mais específica é nessa área, então, do desenvolvimento de software. Tá? E, então, nesse sentido, estou trabalhando agora com vocês aqui a disciplina. Vou passar para essa página aqui, né? Acho que vocês continuam me enxergando e enxergando a minha página aqui, tá? Então, solicitei para vocês, né? Estou solicitando autorização, né? Para nós gravarmos essa aula. Então, eu já coloquei para gravar para que a gente possa disponibilizar posteriormente para os colegas de vocês que não puderem estar presentes agora, tá? Também disponibilizei para vocês a chamada, né? A lista de presença para que vocês consigam agendar a presença de vocês ali através do chat, tá? Então, já disponibilizei aqui. Vamos ver se todos conseguiram acessar. Eu fixei a mensagem aqui, ó. Ok, Márcio? Isso aí. No final da aula, eu pretendo me lembrar de retomar esse link, né? Tá? Para os colegas que chegarem, tá? Aqui eu fiz utilizei uma ferramenta, a Mentimeter, tá? Que eu gostaria que vocês acessassem e respondessem através desse link. É só clicar nesse linkzinho aqui, ó, que vai abrir. Vamos ver se vai dar certo aqui. Criei agora de tarde isso, tá? Para vocês colocarem 3 palavras aqui com base nessa pergunta que nós temos aqui, ó. Quando você pensa em educação à distância, quais são as 3 primeiras palavras que vêm à sua mente? A intenção desta pergunta é contribuir além do fórum que eu já disponibilizei lá na disciplina, né? Vou abrir aqui, enquanto vocês vão respondendo isso aqui, tá, pessoal? Eu vou falando aqui para que a gente possa, vocês podem ir fazendo a resposta aqui, tá? E eu vou falando aqui para que a gente possa ir contextualizando, tá? A nossa disciplina. Vou abrir aqui, ó. Essa é o Moodle da nossa disciplina, tá? E aqui eu coloquei um fórum, ó. Quais são as suas expectativas, experiências e expectativas em relação a EAD, tá? Nesse fórum, que alguns de vocês participaram, né, nós tivemos
inclusive uma participação baixa no fórum, mas a intenção é que nós pudéssemos nos conhecer, né? Atualmente nós estamos com 132 participantes nessa disciplina, tá? Então, em relação a esses 132 participantes na disciplina, que eu me refiro que nós tivemos uma participação, né? Um pouco baixa, né? Mas enfim, o meu interesse com essa participação no fórum era saber, né, quem são as pessoas que vão estar nessa disciplina, né? Porque quanto mais eu souber sobre vocês, permitir aqui. Quanto mais eu souber sobre as experiências de vocês, as expectativas de vocês, né? Melhor eu consigo adaptar a disciplina, né? Então ali eu pude perceber que nós temos diferentes níveis dentro da nossa disciplina, né? Então pessoas que já cursaram outros cursos no formato EAD, né? Algumas outras pessoas ainda não cursaram, né? Algumas pessoas colocaram ali que tem que conciliar trabalho, família. Isso aí é a realidade da maior parte, né? Desta turma, eu imagino, porque geralmente a gente escolhe um curso EAD, porque talvez a gente não tenha toda essa disponibilidade de se deslocar, né? De participar de uma forma presencial, né? Então esses são um dos principais motivos que nós podemos utilizar para que a gente consiga fazer a educação à distância. Também, um dos pilares da docência atualmente, né? Vocês estão sendo formados para trabalharem com licenciatura em matemática. E quando a gente estuda um pouco da questão da educação, né? Talvez, eu acredito muito fortemente nisso, que uma das melhores formas que a gente pode fazer para que a gente consiga envolver os alunos e fazer com que a aprendizagem realmente seja significativa, que os alunos tenham vontade e consigam aprender, né? É trazer os alunos ao centro da disciplina. Então, com esta ideia, quanto mais houver a participação de vocês nessa disciplina, em todas as outras, quanto mais houver a interação entre vocês, né, mais eficiente será a nossa docência, né? Porque aí a gente consegue fazer uma docência um pouco mais individualizada para cada um dos nossos alunos, né? Essa disciplina, pessoal, vocês podem ir respondendo a nossa nuvem de palavras, né? Que no final a gente vai retomar ela e vamos deixar isso aqui, então, lá na nossa disciplina também. Vou colocar lá no final o documento, a imagem gerada, tá? Para que a gente consiga deixar um registro desse nosso momento, né? Para que eu também tenha um pouco de conhecimento sobre o que vocês têm de expectativa, tá? Então, podem continuar contribuindo, né? Vou deixar aqui e no final, então, a gente retoma essa nuvem de palavras, tá? Vou voltar para cá, tá? Depois disso, falar um pouco sobre a disciplina. Nessa disciplina, então, nós vamos falar, principalmente na aula de hoje, nós vamos retomar alguns conceitos gerais. Tenho consciência de que nós temos diferentes níveis nesta turma, né? Então, talvez, hoje em dia, as questões da tecnologia da informação e comunicação, elas estão muito acessíveis e cada vez mais, principalmente com o uso da inteligência artificial, que com certeza vocês já ouviram falar, nós temos mais recursos de tecnologia da informação e comunicação. Cada vez nós temos mais recursos, né? Então, a questão aqui é como nós utilizamos e em qual momento nós vamos utilizar cada tipo de recurso da forma mais adequada para trabalhar o conteúdo que nós precisamos trabalhar dentro das nossas disciplinas. Então, esse é um dos principais objetivos aqui da nossa disciplina. Em outras palavras, é uma disciplina de informática, essa aqui, né? Uma disciplina de tecnologia da informação e comunicação. Deixa eu mostrar aqui para vocês a ementa da nossa disciplina, tá? A ementa da disciplina, vocês que serão professores, né? Podem saber que toda vez que a gente vai trabalhar uma disciplina, nós temos alguns conteúdos básicos que nós precisamos trabalhar na disciplina, né? E a ementa da disciplina, que eu
vou trabalhar com vocês, né? Ela é uma disciplina de 45 horas, ela está alocada no primeiro semestre letivo do curso de vocês, da licenciatura em matemática, tá? E os conceitos que nós precisamos trabalhar nessa disciplina são introdução à educação à distância, de uma forma em geral, né? Ambiente virtual de ensino-aprendizagem, que nós estamos trabalhando aqui com o formato do Moodle, né? Que não é uma escolha, que é uma utilização da instituição. Deixa eu ver aqui. Permitir. Que é uma escolha da instituição, né? Então, é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Além disso, nós temos aqui a metodologia de estudo baseada nos princípios da autonomia, interação e cooperação. Isso aqui vem muito de encontro, pessoal, com o que eu vou retomar esses conceitos daqui a pouco, mas isso aqui vem muito de encontro com o que eu falava para vocês antes, que nós precisamos interagir, né? Esse talvez é um dos principais desafios na sala de aula quando a gente fala da educação à distância. No ensino presencial, olhando cara a cara, talvez seja um pouco mais fácil a gente fazer essa questão da interação, mas talvez esse seja um dos principais desafios e se nós conseguirmos superar, nós vamos ganhar muita qualidade na educação à distância. Quanto mais nós conseguirmos interagir, mais individualizado será o ensino, né? Então, a metodologia de estudo baseada no princípio da autonomia, interação e a cooperação para o ensino da educação à distância. Até ali, percebam, pessoal, que é mais a ementa, ela é mais voltada, então, para os conteúdos de educação à distância, né? O motivo, o que é uma educação à distância, como é que nós nos organizamos para o ensino à distância, conteúdos que vocês já viram que eu disponibilizei para vocês lá no Moodle. Isso, no Moodle. A partir deste conceito, né, nós entramos mais, percebam, a gente entra mais para um conteúdo voltado à informática básica. Então, conceitos básicos de informática, o hardware, software, sistemas operacionais, né, que eu disponibilizei para vocês também. Depois disso, editores de texto, softwares de apresentação e softwares e planilhas de cálculo. Se alguém já trabalhou com a questão de, principalmente planilha de cálculo, editores de texto e softwares de apresentação, né? Esse conteúdo, ele é um conteúdo muito abrangente. A planilha de cálculo, que é o famoso Excel, né? Muitas vezes quando eu tratar com vocês, eu vou tratar em Excel, porque é um nome mais forte, um nome comercial mais forte, né? Mas eu vou estar tratando de planilha de cálculo. Ele tem uma infinidade de funcionalidades e com certeza nós poderíamos fazer aqui a disciplina apenas sobre a planilha de cálculo, né? Porque nós, principalmente vocês da área da matemática, têm a possibilidade de organizar dados e fazer fórmulas, fazer com que as fórmulas sejam automatizadas através de código. Então, nós temos uma infinidade de possibilidades, né? Então, nós entramos aqui na ementa uma questão um pouco mais de informática básica, informática geral, tá? A partir daqui, nós entramos numa questão da informática aplicada. Ambientes de comunicação e interação e as suas implicações do processo de aprendizagem em matemática. Então, como que nós vamos fazer para trazer um ambiente de comunicação e interação, tá? Para dentro da aprendizagem de matemática, tá? E aí, nisso, nós temos alguns softwares atualmente e com certeza novos softwares serão lançados, já foram lançados, né? Isso aí tá muito... essa questão tecnológica, ela tá vindo muito forte, né? Diariamente nós temos novos recursos, a inteligência artificial nos auxiliando a produzir cada vez conteúdos com mais ricos, né? E com mais uma forma de ser apresentada mais com mais conteúdos, né? Tá? Então, essa parte é mais uma parte de informática aplicada. E depois nós temos as tecnologias e os recursos educacionais digitais, onde nós temos uma infinidade de softwares que nós podemos explorar, né? Como, por exemplo, esse software que eu utilizei com vocês aqui agora, né? Esse software do Mentimeter, que nós conseguimos, então, fazer uma nuvem de palavras. Esse seria um exemplo.
mas nós temos uma infinidade e cada vez mais softwares são lançados. Para nós, professores, né? Vocês, meus futuros colegas aí, professores também, esses recursos, eles são cada vez mais importantes, porque antes a tecnologia, ela era apenas voltada para um pequeno grupo de pessoas, né? Para um pequeno grupo que tinha acesso a isso. Nós precisávamos utilizar laboratórios de informática, que eram poucos nas instituições, né? Hoje em dia, todo mundo tem celular, a maior parte das pessoas tem computador em casa, né? E esses softwares, eles estão em uma forma muito mais fácil de serem acessados. Então, cabe a nós fazer uso desses softwares, né? A minha área de formação básica, então, aqui onde eu atuo realmente é no desenvolvimento desse tipo de sistema, né? Uma área que eu gosto muito, muito bonita também. Mas nós, como professores, né? Vocês como professores de matemática, eu como professora da área da tecnologia, né? Cabe a nós, então, explorar, conhecer e encontrar qual é o momento ideal da apresentação do conteúdo que eu vou utilizar cada software diferente, tá? Então, para conhecer, para ver como é que nós vamos utilizar isso. Então, percebam, pessoal, que essa disciplina, ela tem uma ementa, né? Eu já tenho bastante experiência, tenho aí 15 anos em sala de aula, eu tenho bastante experiência em relação às ementas, né? E essa ementa de vocês, ela é bastante ampla. Isso faz com que a gente tenha que trabalhar os conteúdos muito rápido, por vezes, tá? A nossa aula de hoje, nós temos 3 aulas síncronas. A nossa aula de hoje, então, nós vamos explorar até os conceitos básicos de informática. Porque na próxima aula, a minha intenção é que a gente explore os editores, os softwares de apresentação e principalmente a planilha de cálculo, né? A planilha de cálculo, então, nós temos vários recursos, tendo em vista que vocês conseguem automatizar as planilhas, né? E utilizar os conceitos da matemática, o conceito da soma, o conceito da média, né? Todos esses conceitos que vocês trabalham na matemática, vocês conseguem automatizar nas planilhas de cálculo, tá? E aí, depois, a nossa última aula, então, vamos ter a nossa última aula sobre os ambientes de comunicação e interação, né? E as tecnologias e recursos educacionais digitais. Então, mais ou menos dessa forma, nós vamos separar. Por mais que o conteúdo de hoje se vocês olharem lá no Moodle, nós já disponibilizamos para vocês o conteúdo sobre planilhas de cálculo, tá, pessoal? Mas essa parte da aula síncrona, nós vamos deixar para a próxima aula, porque nós já temos um excesso de conteúdo hoje, né? E nós vamos fazer uma aula um pouco mais introdutória, então vamos separar desta forma, tá? Então essa aqui é a ementa da nossa disciplina, o que nós vamos trabalhar no decorrer dessa disciplina, tá? Como eu falei para vocês, né, estava explicando, nós temos o cronograma da disciplina, né? Atualmente nós estamos aqui no dia 13, 12, aqui, ó, 12/5 até 18, né? Estamos aqui trabalhando editores de texto, softwares de apresentação e software de planilha. Então, a nossa aula de hoje vai compor até os conceitos básicos aqui de informática, tá? Sobre o fórum que eu disponibilizei, já falei para vocês antes, né? A ideia principal do fórum que eu disponibilizei é para conhecer o perfil da turma. E pude perceber, né, que vários de vocês fizeram a resposta, mas vocês também podem como ter uma forma de interagir entre vocês, né? Então, se vocês quiserem ter essa postura um pouco mais interativa, vocês conseguem fazer essas respostas lá no fórum. Porque, como eu falava antes, essa questão da interação, não apenas com o professor, com o tutor, que essa interação entre vocês, essa postura ativa dos alunos, faz com que o ensino na educação à distância, ele ganhe bastante riqueza, né? Então, desta forma, não só nessa disciplina, né? Essa é uma sugestão que eu faço para todas as disciplinas, que vocês tenham esse perfil de ativo, né? Porque isso aí faz com que a gente consiga fazer alguma coisa mais interativa e mais específica entre vocês, tá?
Então, a partir de agora, pessoal, nesta aula, fizemos a parte da introdução, né? Motivação, do que nós vamos ver na disciplina, em cada uma das nossas aulas, tá? A partir de agora, vamos passar por um conteúdo um pouco mais conceitual. Mas esse conteúdo todo está disponível para vocês no Moodle, tá? Nós já disponibilizamos lá, vocês já tiveram acesso a esse conteúdo. Então, vamos retomar alguns conceitos, né? E explicar um pouco alguns conceitos para vocês aqui sobre essa parte que eu falei que vai compor a nossa aula de hoje, ok? Então, o que é EAD, né? O José Manuel Morin é um dos principais pensadores da educação, tá? Então, nós podemos citar esse autor aqui, né? Como um dos principais pensadores da educação. E ele vai classificar, então, a educação em 3 formas, as modalidades de educação. A educação presencial, né? Que se caracteriza por encontros regulares entre professores e alunos em um lugar físico ou com sala de aula, que é o que nós fazemos aqui no Campus Panambi, de forma presencial, né? Certamente já participaram desse tipo de aula. A educação semipresencial, nós temos atualmente vários cursos, como por exemplo o nosso Tecnólogo em Sistemas para a Internet aqui. Nossa educação é presencial, mas nós temos algumas noites, então, que os alunos trabalham em casa. Uma forma de flexibilizar, porque com certeza, em alguns momentos, ficar concentrado em casa, longe da sala de aula, também é oportuno, né? Então, combina momentos presenciais com atividades à distância, utilizando tecnologias para complementar o ensino, né? Sempre suportado por tecnologias. E a educação em distância, então, que ocorre predominantemente com professores e alunos separados fisicamente, mas conectados por meio de tecnologia da informação e comunicação. A educação à distância, então, ela é bastante antiga, né? E ela não apenas começou a ser desenvolvida através da utilização desses vários recursos tecnológicos que nós temos hoje, né? Muito antes nós já tínhamos uma educação à distância que era muito mais arcaica, que era através de correio, de envio de material, muito mais lenta, né? Então, todos esses recursos de tecnologia da informação e comunicação que nós vamos ver nessa disciplina, né, e que vocês com certeza vão passar a utilizar, né, por serem professores também, eles estão nos ajudando muito, né, a melhorar a educação à distância, ganhar velocidade e também atratividade. Nós conseguimos produzir um material mais rico, né, com mais informações e mais atrativo também para os nossos estudantes. Na educação à distância, que é a modalidade da qual nós falamos, então, né, na qual nós estamos inseridos e é o princípio da educação à distância, nós temos alguma metodologia de estudo baseada no princípio da autonomia, da interação e da cooperação. Esses 3 conceitos, pessoal, como eu já falava para vocês antes, eles são muito importantes quando nós falamos da educação à distância. O princípio da autonomia, então, ele refere-se à iniciativa e à motivação própria do estudante para realizar o curso. Porque na educação presencial, nós precisamos que o aluno tenha essa postura, mas na educação, no ensino EAD, à distância, nós precisamos que o aluno tenha ainda mais essa postura proativa, né? Tenha uma motivação e tenha vontade de aprender, né? Porque nós vamos disponibilizar muito material. Com certeza, alguns materiais vão ser mais aproveitados por alguns, outros por outros, né? Mas a ideia é que a gente consiga dar uma base para vocês, porque da mesma forma como eu falo para os meus alunos aqui na ensino presencial, nós vamos trabalhar vários conteúdos aqui, mas um dia vocês vão concluir o curso de vocês. E no dia em que vocês concluírem o curso de vocês, vocês têm que ter a capacidade de continuar aprendendo e continuar buscando novidades, né? Porque cada vez mais, como com certeza vocês estão acompanhando, as tecnologias da informação e comunicação e o mundo, ele gira muito mais rápido, né? Então, esse é o princípio da autonomia, muito importante. A interação, também o princípio da interação, ocorre quando há intervenção entre os colegas por meio de TICs e do ambiente virtual de aprendizagem. Como eu falava para vocês no fórum, coloquei também a nuvem de palavras, né? Para que a gente consiga fazer essa interação. Porque nesse momento que eu estou fazendo aqui, muitas vezes é um monólogo, e eu parto do princípio de que vocês estão prestando atenção em mim. Mas talvez, a gente sabe como é que é a rotina, né? Talvez alguém esteja fazendo uma faxina, talvez esteja fazendo uma comida, alguma outra coisa do trabalho, atendendo um filho, né? Isso aí faz parte
da nossa vida em sociedade atualmente, né? Com certeza isso aí acontece também e é um dos motivos pelo qual vocês escolheram estar na educação à distância, tá? Mas a gente vai ver daqui a pouco também como é que é um dos princípios para que a gente consiga, em alguns momentos também, ter um foco, né, e estudar, né? E ter também o nosso momento para que a gente consiga absorver o conteúdo e não apenas participar, tá? E o princípio da cooperação está ligado ao saber trabalhar em equipe e se articular dentro e fora do espaço nos quais atua. Então, a autonomia, a interação e a cooperação fazem com que, se nós tivermos esses três princípios na educação à distância ou qualquer outra modalidade de educação, eu falo por causa da educação à distância porque nós estamos aqui nesse formato agora, nós vamos ter um aproveitamento muito melhor, né? Claro, cada um dentro das suas possibilidades que nós temos aí, tá? Então, com base nessa questão desses princípios, tá? Trouxe para vocês aqui, ó, vou passar rapidamente, qual seria a ideia de preparar o ambiente físico, porque o ambiente físico, principalmente na educação à distância, né, ele é muito importante. Nós temos atualmente muitas formas de nos distrair, nós temos muito conteúdo disponível. Quando vocês estiverem na sala de aula, talvez vocês percebam essa ansiedade que nós professores temos atualmente, porque nós temos que concorrer com muitas coisas, né? Nós temos que concorrer com o aluno que está lendo um livro na sala de aula, agora que nós tivemos a proibição da utilização do celular na sala de aula presencial, né? Nós temos que concorrer com muitas coisas. E na educação à distância isso ainda é mais forte, porque como eu falei antes, talvez a rotina de vocês, né, exija que vocês estejam fazendo outras atividades ao mesmo tempo que vocês estejam participando da minha aula agora, né? E isso eu tenho consciência, né? E não é um problema. Vamos tentar ajustar da melhor forma possível. A questão é que em alguns determinados momentos seria muito importante que vocês encontrassem um momento na agenda de vocês e que vocês tivessem um momento de concentração, para que vocês possam refletir, porque nós temos muitas tecnologias e nós temos muitos conteúdos, mas a forma como nós absorvemos, como nós aprendemos, ainda continua sendo a mesma. Nós precisamos nos concentrar, nós precisamos de um ambiente um pouco mais calmo, né? Então, por isso que vou tratar um pouco dessa questão de preparar o ambiente físico, tá? Então, escolha o local certo, né? Evite lugares de passagens, como sala de estar e cozinha. Prefira um canto fixo, mesmo que pequeno, né? Só para você estudar. Se você tiver aquele ambiente, naquele momento, que você consiga se concentrar, né? E que tenha uma boa iluminação natural, né? Se possível, será uma luz branca para que você consiga ativar o teu estado de alerta, tá? Então, escolher o ambiente certo em algum determinado momento, talvez depois que a família já foi dormir, né? Eu tenho 2 filhos também, tá? É importante, vou fazer esse parênteses aqui, tá? Trabalho, né? Meu marido também trabalha, também tenho 2 filhos, tenho rotina da casa, então eu entendo muitas vezes essa postura, né? E eu sei que quando nós temos toda essa rotina e nós ainda tentamos vir aqui fazer uma graduação, né? Nós temos uma postura muito proativa. Então, nesse sentido, tá, pessoal? Eu trago essas questões para tentar ajudar vocês a verificar qual é a melhor condição dentro da rotina de vocês, tá? Então, como é que nós podemos nos adaptar à educação à distância para que a gente consiga realmente fazer com que a gente aprenda em algum determinado momento, talvez quando a família já foi dormir, né? Cada um vai achar aí a sua melhor forma para estudar, tá? Então, o primeiro ponto, escolha o local certo. Segundo ponto, cuide da ergonomia. Quando a gente senta rapidinho em algum lugar e não está muito confortável, a gente pode perceber que isso faz com que a gente não tenha aquela vontade de ficar ali. E vocês estão entrando num curso, que agora eu não sei muito bem quanto tempo, até estou com o PPC aberto aqui, tá? Mas um curso de licenciatura, ele gira em torno de 4 anos. Não vou achar a informação aqui agora, tá? Mas um curso de licenciatura gira em torno de 4 anos. Então, vocês podem se preparar aí, um ambiente para vocês estudarem aí durante os próximos anos, tá?
Mesa e cadeira confortável, cadeira com encosto, se possível, apoio para os braços, uma altura da tela visível aos olhos, né? Apoio para os pés, se a cadeira for muito alta, né? Nem tudo é possível para todos, né, pessoal? Mas vamos tentar adequar o melhor possível dentro de cada caso, tá? Cuide das distrações, isso aqui é muito importante, né? O Instagram tá aí, tá publicando Reels cada vez mais rápidos e nós temos que concorrer à nossa atenção, né? A atenção de vocês aqui na sala de aula, eu tenho que concorrer com o Instagram que tá produzindo conteúdo, o TikTok tá produzindo conteúdo cada vez mais atrativo, né? Então, mas não tem muito o que fazer, nós precisamos percorrer esse caminho da aprendizagem, né? Então, dessa forma, né? Deixe o celular de lado. Vocês sabem que tem o controle de utilização dos aplicativos, né? Então, a partir desse momento, como vocês estão iniciando o curso, uma sugestão é que vocês utilizem o controle de tempo dos aplicativos de vocês, né? Para limitar, para chamar a atenção de vocês. Vou deixar 15 minutos por dia, por exemplo, de Instagram. Sim, o Instagram tem conteúdo muito interessante, o TikTok, eles trazem conteúdos muito interessantes que faz com que a gente fique sabendo das notícias, né, de forma em geral. Mas o consumo consciente, né, porque senão a gente vai acabar não tendo tempo para fazer as tarefas das aulas, tá? Então, tente deixar o celular longe, né, utilizar um aplicativo para que vocês realmente consigam focar, né, silenciar as notificações. Use fones de ouvido com isolamento se o ambiente for muito barulhento. Avise familiares ou colegas de casa sobre os horários de estudo, né, pessoal? Com os filhos pequenos, principalmente, né, é um pouco mais difícil. Mas quem tem a possibilidade, né, pessoal, trata com a família, ó, pessoal, vou precisar de um tempo, é muito importante para mim, eu estou me dispondo a fazer uma faculdade, né? Então, conversa isso aí com o pessoal de casa para que não haja interrupção. Porque às vezes quando a gente consegue se concentrar e chega alguém, né? Então isso aí acaba interrompendo, tá? São coisas básicas e não custam dinheiro, é só avisar o pessoal de casa, né? A organização é tudo. Tenha sempre por perto um caderno, caneta, fone, carregador, garrafinha de água, né? Para que a gente não precise levantar e pegar alguma coisa e cair na tentação de bater um papo com o vizinho, por exemplo, né? Com o marido, com a esposa, com os filhos. Mantenha o ambiente limpo e sem muita bagunça visível, né? Geralmente a bagunça ela atrapalha um pouco. Se for possível um ambiente mais clean, fica melhor. Use caixas, organizadores ou até uma estante pequena, se possível. Aqui os nossos materiais vão ser basicamente digitais, né? Talvez tenha alguém que vai querer imprimir alguns conteúdos, né, alguns apontamentos, né, durante alguma aula, talvez a gente faça a impressão de alguns conteúdos para, no decorrer da aula do professor, né, fazer algumas anotações em papel ou até em algum aplicativo digital, fica bom, né? Então, achar alguma forma de escrever para que a gente consiga absorver aquele conteúdo daquela disciplina, tá? Organizar um ambiente acolhedor e motivador, se possível, adicione um toque pessoal, uma plantinha, um quadro inspirador ou algo que te dê ânimo, uma foto da família, o motivo pelo qual vocês estão fazendo faculdade, né? Para pensar no futuro da família de vocês. A ventilação é importante. Mantenha uma garrafa de água e um lanchinho leve por perto, né? De novo, para não precisar levantar e não cair na tentação. Crie uma rotina, tá? Estudar sempre no mesmo lugar, se possível no mesmo horário, ajuda o seu cérebro a entrar no modo de estudo, de uma forma mais fácil. Então, aquele espaço, aquele momento, é o momento que eu vou me concentrar, né? Eu já avisei a minha família, deixei a minha garrafinha de água do lado, né? Para que não precise levantar, enfim. E use algumas técnicas de Pomodoro, por exemplo, ou qualquer outra técnica, né? Por exemplo, essa técnica de Pomodoro, ela significa 25 minutos de foco e depois 5 minutos de pausa. Então, se você tem essa técnica, né? Você não senta ali e você vê assim, ó, eu preciso estudar todos os conteúdos da semana, com certeza vocês têm muito conteúdo, né? E às vezes dá um desespero na gente, né? Nossa, eu vou ter que ficar aqui 24 horas, né? Para estudar tudo isso aqui. Mas então, se a gente olhar, colocar no próprio celular, né, ou alguma outras formas, sem as ampulhetas, para quem quer se desligar do celular, né, que a gente consiga planejar, então, uma forma de estabelecer um limite, né, eu vou estudar 25 minutos e vou pausar.
por 5, tá? Seriam algumas ideias, tá, pessoal? São ideias simples, alguns vão conseguir implementar algumas, outros não. Mas como vocês estão no início do curso, é importante que vocês tenham essa disciplina, tá? Porque vocês, como eu falei, vocês têm aí no mínimo 4 anos de estudo, né? É um curso que é longo, como qualquer licenciatura, né? E vai exigir um pouco aí da concentração de vocês, tá? Apoio da família, né? Tá bom? Então, uma ferramenta que eu trago aqui para vocês, como eu falei antes, sobre fazer algumas anotações em papel, para quem preferir, né? Nós também temos essa ferramenta, o Notion. Se vocês estiverem com o computador aí e quiserem dar uma olhada, tá? O Notion é uma ferramenta muito interessante que ela nos ajuda a fazer anotações. Vamos ver. Ela tem uma infinidade de funções, tá, pessoal? Tem muitas funções dela aqui, ó. Nós podemos fazer um diário, uma lista de leituras, adicionar tarefas, né? Podemos separar questões pessoais com questões de estudo, com questões de trabalho, né? E talvez nesse momento inicial do curso seria muito importante para vocês escolherem uma ferramenta. E o Notion, tá? Eu trago para vocês como uma excelente ideia, porque vocês podem criar, por exemplo, um título para cada disciplina. Então, em cada disciplina, o que foi estudado naquela disciplina? E vocês vão fazendo apontamentos. Além dos apontamentos, vocês podem colocar materiais, porque quando vocês forem professores, quando vocês forem para a sala de aula, vocês talvez gostariam de revisitar aqueles materiais, né? Quando vocês forem preparar uma aula de um estágio de vocês, né? Eu quero saber lá o que a professora passou na disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação, o que o professor falou na disciplina de História da Educação, né? Então, tudo isso aí vocês podem ir anotando. Além disso, ajuda a fixar o conteúdo. Quando a gente escreve, né? Cada pessoa aprende de uma forma diferente. Mas escrever é uma das formas mais eficientes de fazer o aprendizagem, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu criei algumas coisas. Ó, eu criei aqui a disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação, tá? Por exemplo, coloquei aqui alguns tópicos, posso adicionar ícone, adicionar capa. Nossa, pessoal, assim, ó, se vocês começarem eu vou mostrar uma parte dessa ferramenta, tá? Mas como tudo na educação à distância e também outro formato da educação hoje em dia, né? Vocês com base no interesse, vocês podem pesquisar mais conteúdos, né? E podem seguir explorando essas ferramentas, tá? Então, essa aqui eu coloquei, ó, o que é educação à distância, tá? E aí eu coloquei aqui algumas questões que nós estudamos, autonomia da interação, tá? Percebam como é fácil. Eu criei aqui, ó, na página inicial, deixa eu voltar aqui, tá? Eu criei um novo conteúdo, tá? Depois de ter criado esse novo conteúdo, é só clicar aqui, ó, e ele tá aqui, tá? Tem posso ter outros conteúdos que também estão disponíveis aqui, ó. Por exemplo, o PMBOK. O PMBOK é um conteúdo que eu trabalho nas minhas disciplinas presenciais aqui, ó. E eu posso colocar o conteúdo aqui e eu posso ir fazendo anotações, ó. Eu posso ir fazendo anotações conforme eu preciso desse conteúdo, tá? Além disso, por exemplo, aqui, na nossa disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação, eu posso vir aqui e criar um ícone sobre informática básica, tá? Agora eu vou criar um novo ícone, ó, percebam como é fácil, é só clicar aqui, ó, tá? E eu consigo criar um novo conteúdo sobre sistemas operacionais, por exemplo. Tá? Como é que eu faço para configurar? Se eu selecionar aqui, ó, eu consigo aumentar a letra, colocar itálico, negrito, colocar um comentário, tá? Várias questões eu consigo fazer aqui, é uma ferramenta muito fácil de ser utilizada. E além disso, percebam que quando eu colocar um espaço aqui, ó, ele automaticamente vai me integrar com a inteligência artificial. É muita riqueza de conteúdo, né, pessoal? Então, se eu colocar aqui, ó, sistemas operacionais, descreva os principais sistemas operacionais.
Vamos ver aqui, ó. Nós temos uma inteligência artificial, tá? Que tá atrelada a isso aqui, tá? Então, ó, eu posso aceitar, eu posso descartar, né? Eu posso tentar de novo, né? Então, eu vou aceitar isso aqui, tá? Que ele trouxe para mim algumas questões. E aqui agora eu consigo continuar produzindo conteúdo, né? Então, ele tá muito legal. Não tô dizendo para vocês utilizarem direto essa questão da inteligência artificial, né? Porque eu acredito que uma base nós temos que ter, e principalmente se vocês fizerem as anotações ali de acordo com as necessidades de vocês, tá? Vocês conseguem aprender a base para depois utilizar a inteligência artificial, né? Depois que a gente construir uma base sólida, nós podemos utilizar a inteligência artificial de uma forma muito tranquila, né? Eu atualmente utilizo muito a inteligência artificial a todo momento para preparar as aulas, para preparar conteúdos, né? Para lapidar os nossos pensamentos, né? Mas a ideia também é que a gente tenha uma construção de uma base. Então, nós temos que saber muito bem em que momentos utilizar a inteligência artificial, em quais momentos nós precisamos realmente aprender o conteúdo. O curso de vocês vão ter conteúdo em matemática, né? Que é um conteúdo muito, por vezes, difícil, né? Mas muito bonito, que ele desenvolve o raciocínio lógico. Como a minha área é desenvolvimento de software, que eu falei para vocês anteriormente, né? A gente utiliza muito a questão da lógica. A lógica é desenvolvida, então, através da matemática, né? Então, a gente faz uma construção dos conhecimentos para depois poder utilizar os recursos que vêm extra, tá? Além disso, pessoal, se nós formos aqui, ó, em modelos, tá? Nós temos vários modelos que podem ser utilizados, ó. Nós temos aqui, por exemplo, nós temos um dashboard pronto aqui, tá? De finanças, né, do trabalho, tá? Organizador semanal aqui. E nós também temos esse dashboard aqui que eu acabei instalando para dar um exemplo para vocês, tá? Olha que legal. Nós podemos criar uma questão pessoal, uma questão da universidade e alguma questão de cursos, por exemplo, aqui, ó. E aqui dentro, clicando na questão da universidade, eu posso renomear, ó, licenciatura em matemática. Tá? Se vocês quiserem utilizar matemática, tá? Se vocês quiserem utilizar esses recursos, tá? É muito fácil de conseguir manipular isso aqui, tá? Aí nós temos aqui, ó, uma primeira disciplina que ele traz de exemplo, tá? Vocês vão dizer, tá, mas eu não tenho. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu não tenho disciplina de introdução ao design, sim, mas aqui essas disciplinas aqui ele deu de exemplo, como algumas disciplinas. Ó, nós podemos criar uma nova página aqui, o nome de uma nova disciplina, bem como podemos aqui vir e alterar o nome, tá? Vou alterar aqui para TICS, Tecnologia da Informação e Comunicação. Qual é o semestre, se está iniciado, se não está iniciado, se está em andamento, tá? E aí que eu consigo colocar o nome do professor, tá? E consigo fazer as anotações, ó. Consigo adicionar novas anotações aqui, ó, tá? E consigo, ó, sistemas operacionais, que é o exemplo que eu dei antes. Operacionais, tá? E consigo produzir o conteúdo aqui dentro. Então, essa ferramenta aqui, pessoal, eu deixo ela como uma sugestão, tá? Para vocês explorarem. Tem muito conteúdo sobre ela na internet de forma em geral. Mas para vocês terem a organização de vocês, tá? Vocês podem explorar ela aqui em algum determinado momento, tá? Além disso, no dia que vocês forem professores, estiverem fazendo um estágio, vocês podem criar aqui, ó, por exemplo, o curso de vocês, as disciplinas que vocês têm, né? E vocês podem vir aqui compartilhar, tá? Então, eu posso compartilhar aqui, ó, vou compartilhar comigo mesma, meu outro e-mail. Aí eu posso dizer aqui, ó, eu quero que a pessoa tenha acesso completo, mas ela não pode editar, ela não pode comentar. Então, ou seja, eu quero disponibilizar algum conteúdo para os meus alunos, da mesma forma como nós estamos aqui na disciplina utilizando o Moodle, né? Nessa disciplina nós utilizamos o Moodle. Mas onde eu vou trabalhar não tem Moodle, mas eu quero apresentar um conteúdo lá para os meus alunos. Desta forma, nós podemos também
utilizar esse tipo de recurso, né? Também tem o Google Sala de Aula, enfim, tem uma infinidade de recursos que nós podemos utilizar. E aí eu posso dar acesso aqui para os meus alunos, ó, acesso completo, pode editar, né? Ou pode só comentar, aqui tem que ter o plus para isso, tá? Ou pode só visualizar, que é a ferramenta que nós mais poderíamos utilizar, né? E eu posso mandar um convite aqui, tá? E automaticamente isso aqui está compartilhado com esse e-mail aqui, tá? Ou seja, essa pessoa, então, recebeu o conteúdo lá, ela vai poder acessar, vai poder ler o que eu preparei, né? Então, é uma forma, como nós estamos utilizando aqui o Moodle para a organização dos conteúdos, poderia ser utilizada essa ferramenta também, tá? Então, tem várias formas de utilizar. Da mesma forma como vocês podem criar aqui um conteúdo simples e criar um bloco de notas. Um bloco de notas sobre cada uma das disciplinas que vocês têm interesse, né? Tá? Ok, seguindo aqui. Então, o Notion é uma sugestão que eu trago para vocês. Outra sugestão de organização é essa planilha de cálculo, né? Que eu disponibilizei para vocês. Também como uma forma de vocês se organizarem, né? Para verificar, bom, o que eu tenho que fazer, quais são os conteúdos que eu tenho, vocês estão tendo várias disciplinas ao mesmo tempo, né? Então, como é que vocês vão organizar as atividades e as disciplinas de vocês? Quando é que vocês vão estudar para TICS? Quando é que vocês vão estudar para introdução à matemática? Não sei quais disciplinas vocês têm, história da educação, né? Como é que vocês vão organizar o tempo de vocês e gerenciar as tarefas? É importante que vocês criem também um cronograma para vocês, tá? Então, disponibilizei essa planilha, ela está em formato editável, porque vocês podem organizar da forma que vocês quiserem. Eu nas terças-feiras, por exemplo, eu não tenho tempo, né? Nas terças-feiras eu tenho lá o meu compromisso e nas terças-feiras eu não estudo. Ok, então você pode suprimir a terça-feira aí. Você vai colocar um horário de estudo adicional, por exemplo, na quarta-feira. Você pode colocar um horário de estudo adicional na quarta-feira, se você quiser, né? Aí dá para colocar qual é a atividade principal, qual é o recurso que vocês vão utilizar aqui, né? Qual é o tempo estimado para desenvolver aquela atividade. Na minha disciplina, não sei como é que os outros professores estão fazendo, né? Eu disponibilizei vários conteúdos, mas nem todos são avaliativos. Mas também não quer dizer que se não é um trabalho avaliativo, que não é um trabalho, não é uma atividade ou um conteúdo que é importante para vocês, né? Então, é necessário que você se organize de alguma forma para que vocês consigam estudar todo o conteúdo que é necessário ser estudado em todas as disciplinas, que é bastante conteúdo, né? Porque, afinal de contas, a educação à distância ela não é mais fácil, né? E ela exige muita concentração, participação, conforme os conteúdos que nós já vimos antes, tá? Então, essa atividade, essa planilha, eu deixei como sugestão. Vocês podem editar ela conforme a intenção de vocês. Da mesma forma como vocês podem criar uma nova planilha, né? Só trago para vocês como uma sugestão para que vocês realmente tenham aonde suportar. O que eu vou estudar quando? Porque talvez vocês estejam super empolgados com o Notion, que eu acabei de mostrar. Eu achei o máximo o Notion. Talvez vocês estejam pesquisando sobre ele. Só que vocês têm um tempo para estudar sobre o Notion, porque vocês também precisam estudar sobre história da educação, que é uma disciplina que eu sei que vocês têm, né? Vocês também precisam estudar sobre conceitos básicos de matemática. Então, vocês têm que ter uma organização. Vocês têm que levar todas as disciplinas juntas, né? Porque vocês têm as disciplinas específicas da área da matemática e as disciplinas da área da educação, né? Então, isso tudo compõe a formação de vocês. Todas elas têm a sua importância. Então, a questão importante de deixar um horário disponibilizado para cada uma das atividades, para que não faça só lá o conteúdo da disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação, que eu consiga gerenciar todos os conteúdos, tá? Seguindo aqui. Bom, essa parte é a parte inicial que eu mostrei para vocês. Vou voltar aqui, ó. Da nossa ementa, né? Introdução à Educação à Distância. O ambiente virtual de ensino-aprendizagem, tá, pessoal? É uma forma geral a utilização do Moodle. E aí eu disponibilizei vários conteúdos lá no Moodle, aqui, ó. Esses links aqui, que eles podem auxiliar vocês
a, a desenvolver os conteúdos dos cursos de vocês, né? Como é que vocês fazem para acessar, como é que é os horários, vocês estão percebendo que vocês têm um horário, né? O tópico ele tem o dia que ele abre, que ele fecha, né? As atividades também avaliativas, elas têm uma data até da qual elas têm que ser desenvolvidas. Na minha disciplina aqui, eu tenho disponibilizado bastante tempo, porque eu sei que vocês estão iniciando. Alguns alunos foram inscritos um pouco mais tarde que outros, né? A turma não fechou no primeiro momento. Então, nós temos alunos que ainda estão se familiarizando com esse ensino à distância, outros já estudaram na educação à distância, né? Então, essas disciplinas iniciais, eu acredito muito que a gente pode dar um prazo maior para a entrega dos trabalhos, mas mesmo assim, é muito importante que vocês percebam que cada uma dos conteúdos, né? E cada uma das atividades, elas têm um dia que elas fecham. Então, vai daí do professor disponibilizar uma data extra, né? Então, é importante que vocês tenham esse cuidado, né? E também, como que eu faço para gerenciar essas questões? Se vocês utilizarem a planilha que eu disponibilizei para vocês agora, né? Uma sugestão de planilha, também vai ajudar vocês a tentar reduzir uma forma de perder os prazos, tá? Então, até nesse momento, nós estudamos essa parte de introdução à educação à distância, o ambiente virtual de aprendizagem, metodologia de estudo baseada no princípio de autonomia, interação e cooperação. A partir de agora, vamos verificar alguns conceitos de informática básica, tá? Eu coloquei aqui de uma forma bem geral os conceitos de informática básica. Para algumas pessoas, talvez vai ser bastante repetitivo, né? Já podem ter tido já esse conteúdo. Outras pessoas, então, não fizeram outra graduação em AD, né? Não tiveram esses conteúdos. Então, vou tentar passar isso aqui de uma forma geral, né? Para não me estender muito, porque também sei que a capacidade de vocês de estar aqui, prestar atenção em mim, nesse formato online também, às vezes, é um pouco prejudicada, né? Porque, com certeza, vocês têm um ambiente no qual vocês estão inseridos na casa de vocês, no ambiente no qual vocês estão. Então, esse conteúdo de informática básica, como o próprio nome dele diz, informática básica. Para que nós utilizamos a informática atualmente dentro desse contexto da nossa disciplina, tá? Depois disso, tá, pessoal, ainda vou disponibilizar para vocês uma ideia de um trabalho, quando eu terminar esse conteúdo, uma ideia de um trabalho colaborativo, que vai ser, a princípio, desenvolvido entre os polos, tá? Então, daqui a pouco eu chego nesse assunto, só falando para vocês. Então, porque nós temos a informática, né? Conhecendo a informática, nós temos o motivo pelo qual nós temos a informática, né? Ela é uma atividade meio, ela nunca é uma atividade fim. Então, nós da informática, nós vamos dar suporte para as demais áreas do conhecimento. Nesse caso, licenciatura em computação, é como as tecnologias da informação e comunicação vão auxiliar no estudo da matemática. Como nós vamos desenvolver softwares, sistemas, aplicativos, para que a gente consiga ter uma aula mais enriquecedora. Na educação à distância, quais são as tecnologias que nós temos para permitir que esses momentos aqui aconteçam? Essa é a parte da informática, né? A obtenção de controles. Nós começamos lá com o Abaco, que é um dos principais, um dos marcos iniciais da informática e também da matemática, né? Porque a matemática e a informática, elas são muito próximas, no sentido de que a informática vai utilizar a matemática para organizar os dados. E aí, nesse caso, nós temos aqui, ó, o conceito do que é um dado, tá, pessoal? E o que é uma informação, tá? Percebam que quando nós trabalharmos com a planilha de cálculo ou outros conteúdos, nós vamos trabalhar com dados, mas esses dados, eles sempre vão gerar uma informação, né? Então, esse é o motivo pelo qual nós temos a informática. Um dado, então, ele é a principal característica de um dado, é que ele é um registro não processado. Um dado sozinho, né? Você pode encontrar dados em
em qualquer tipo de fonte, de maneira solta, desorganizada e sem uma definição inicial sobre a sua utilidade. Um dado é só um dado. Quando ele for processado, ele vai ser uma informação. Então, muitos dados juntos, organizados, né, eles geram uma informação. Que aí sim nós vamos ter uma informação para tratar para alguma pessoa. E essa questão ela é muito importante na área da informática. Tá? Então, qual é a diferença de um dado de uma informação? O dado é o conteúdo bruto e a informação é o resultado da análise do tratamento desse dado. Isso a gente vai trabalhar em planilhas de cálculo, né? E é isso que nós fazemos dentro dos nossos softwares e aplicativos. E para isso nós utilizamos os conceitos básicos de tecnologia, voltando aqui, ó, tá? Porque o que é a tecnologia hoje em dia, né? Esse conteúdo aqui nós poderíamos explorar várias horas, mas vou tentar passar rapidinho, né? Porque nós temos um tempo determinado. A tecnologia é um conjunto de conhecimentos, técnicas, habilidades e processos utilizados na criação, produção e utilização de bens e serviços, bem como na resolução de problemas na melhoria das condições de vida. Então, a tecnologia, atualmente a gente pensa, o computador, a internet, a inteligência artificial são recursos de tecnologia. Só que se nós formos pensar no conceito mais amplo de tecnologia, né, nós vamos voltar muito mais, porque nós podemos ser recursos muito mais primitivos que nos auxiliaram a chegar até aqui, né? Então, a invenção de uma roda, a invenção do ábaco, possibilitaram obter controles, e essas obtenção de controles possibilitaram que a humanidade pudesse evoluir, tá? Então, o conceito de tecnologia ele é muito amplo, né? A classificação dos computadores, tá? A gente pode classificar os computadores como critérios como a finalidade de uso, o tamanho e o poder de processamento, tá? Nós temos os computadores pessoais, né? Além disso, nós temos os laptops, né? Que são os notebooks que a maioria das pessoas utiliza. São computadores pessoais também, né? Mas eles se caracterizam por a questão de possibilitar o deslocamento, né? Além disso, nós temos os mainframes, né, que são computadores de grande porte. Atualmente, esses computadores de grande porte são os computadores que fazem esse processamento, transformando dados em informação. Eles estão sendo substituídos pela computação em nuvem, né? Um tempo atrás, nós tínhamos aqueles grandes servidores alocados em uma sala refrigerada. Ainda temos isso. Aqui em Panambi, por exemplo, que é uma cidade pequena, nós temos algumas questões de alguns percalços na utilização da computação em nuvem, né? Que é a capacidade da rede de chegar aqui e de trazer as informações. Então, muitas coisas locais ainda são utilizadas, tá? E aí nós temos os nossos smartphones. Então, qual é a função do smartphone? Qual é a função do seu smartphone, né? A gente muitas vezes não percebe que nós temos um computador na nossa mão. Nós podemos acessar planilhas de cálculo, podemos instalar softwares, né? Então, nós temos as mesmas possibilidades de processamento de um computador. Claro que cada smartphone tem uma capacidade diferente de processamento, tá? Mas aí eu deixo a pergunta aqui para vocês pensarem aí, qual é a função do smartphone de vocês, tá? Então, como eu falei para vocês, a informática hoje em dia, ela é um recurso, ela é um meio para que as outras áreas consigam desenvolver as suas atividades, né? Então, ó, no comércio, nós podemos ajudar na gestão de estoques, na catalogação de produtos, na pesquisa científica, a realização de cálculos complexos, a leitura de processamento. Na atividade bancária, hoje em dia, com as instituições bancárias, né, que cada vez menos estão físicas e cada vez mais estão uma forma digital, né? Nós podemos perceber que nós utilizamos muitos recursos da informática, né? Na agricultura, a organização, até a própria recursos da agricultura que estão mais tecnológicos, do turismo, no setor de transportes e da educação, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos conseguindo ter uma aula, né, através de recursos computacionais. Mostrei para vocês aí o Notion, vários outros conteúdos, né?
que nós podemos utilizar. Então, tudo isso é a questão da informática, uma atividade fim, tá? E aí eu deixo a pergunta, dentro deste contexto, né, qual é a importância da informática e da tecnologia na sua vida, né? Se vocês podem pensar em algum exemplo do trabalho de vocês, na casa, além do uso do smartphone, né? Porque a primeira questão que vem à nossa cabeça é o nosso smartphone. Mas quais são os outros recursos de tecnologia como um conceito mais amplo que vocês têm aí, que vocês utilizam na vida de vocês, tá? Então, nesse sentido, o objetivo da disciplina é a utilização da informática para agregar conteúdos e facilitar as atividades relacionadas ao curso de vocês. Nesse caso aqui, né? Nós vamos estudar muitas ferramentas e tal para que a gente consiga explorar conteúdos voltados para a área de vocês. Então, como é que nós vamos utilizar as ferramentas de forma correta? Quais ferramentas nós vamos utilizar para cada aula, para cada conteúdo que nós tivermos que explicar? Também nós vamos ter uma melhoria do tempo para a realização das atividades, uma organização de dados. Então, tudo isso nos possibilita através da informática, tá? Em relação aos conceitos de hardware e software, né? Nós temos o hardware como a parte física, tá? É a parte mecânica, a parte física da máquina e seus computadores eletrônicos. É o corpo do computador, ele não faz o processamento, são apenas recursos físicos, tá? É a parte que nós podemos tocar. E já a parte de software, então, é a parte mais abstrata, que utiliza os recursos de hardware, os recursos físicos, né, para conseguir verificar qual é o poder de processamento, né? Mas é isso que nós, da área de desenvolvimento de software, fazemos. Nós fazemos com que o nosso software, que é abstrato, utilize os conceitos de hardware. Então, o software, ele é intangível, você não pode tocá-lo. É a parte do computador que quando trava, você xinga. Não tem como chutar, né? Tem essa analogia, tá? As principais funções do computador, então, voltadas a essa questão de comunicação entre software e hardware, né? Nós temos a entrada, né, que faça com que os nossos softwares, aplicativos, todos esses sistemas que a gente utiliza, eles estão, como a gente diz, em stand-by. Eles estão esperando uma entrada da pessoa que vai utilizar ele, né? E depois dessa entrada, eles vão fazer o processamento. Então, o usuário, ele vai fazer uma inserção naquele software. Depois dessa inserção, a parte de hardware, juntamente com a forma como foi desenvolvida aquele processamento, né, vai fazer com que as informações sejam processadas, tá? Depois disso, nós temos a questão de armazenamento, né, nós podemos armazenar o que foi processado, né, e depois nós vamos produzir uma saída, né? Então, essa é a informação, essa é a forma como nós vamos transformar aquilo que eu falei para vocês há pouco, um dado em informação. Esses são os dois principais conceitos, tá? Sobre sistemas operacionais, tá? Vou citar alguns aqui ainda. Os sistemas operacionais que vocês utilizam nos smartphones de vocês, talvez seja um, no computador outro. Às vezes lá na escola ou no ambiente de trabalho de vocês podem utilizar outro sistema operacional ainda, tá? É o conjunto de programas que gerencia os recursos, o processamento, o armazenamento, os dispositivos de entrada e saída da máquina e os seus periféricos, né? Então, como nós vamos fazer? É o sistema operacional, é o sistema, o produto, o processamento de como que a gente vai fazer toda essa engrenagem funcionar. Como que vai conectar software com hardware, tá? E como é que vai utilizar essas funções de entrada, de processamento, de armazenamento e de saída, tá? Então, alguns, né, dos sistemas operacionais mais conhecidos, assim, da Microsoft, né, o Windows, que disparado é o que é mais utilizado por usuários domésticos, tá? Só um pouquinho, pessoal, que eu vou ter que conectar meu carregador aqui. Achei que minha bateria fosse durar e não deu certo, então vou conectar aqui rapidinho meu carregador e já seguimos.
O Windows, então, é o mais utilizado, né? Mas além do Windows, nós temos também o Linux, que é utilizado algumas distribuições, né? O Linux, ele é um sistema operacional bem abrangente, ele tem as distribuições, como por exemplo o Ubuntu, o Fedora, o Debian, né? E ele pode ser utilizado através da interface gráfica ou através da linha de comando. O público é mais desenvolvedores, servidores, usuários mais técnicos, mais voltados mais para a área da informática. Tá? E as principais características dele é que ele é um código aberto, de software livre. Então, qualquer pessoa, é gratuito. Qualquer pessoa que tenha capacidade técnica, conhecimento, pode fazer o download do kernel, do Linux, que é a parte central, e pode criar o seu próprio sistema operacional. Ele é livre para isso. Ao contrário do Mac e do Windows, tá? O Mac OS, então, é o sistema da Apple, que é um sistema operacional, então, bastante específico, né, para aquele público que integra ele, porque ele vem com o seu hardware proprietário, então eu não posso instalar o sistema operacional Mac OS em um computador, por exemplo, que atualmente está com o sistema operacional da Windows ou do Linux. Então ele é bastante específico dentro do seu software e do seu hardware. Conhecido também pelo seu excelente desempenho gráfico, audiovisual, né? E uma boa estabilidade e segurança. Mas ele tem um custo dele que é bastante caro. O Android, então, talvez o sistema operacional mais utilizado por conta dos smartphones que nós utilizamos amplamente atualmente, né? E então o Android ele vem da base do kernel do Linux, né? Então ele é uma distribuição também, mas é voltado então para o usuário de smartphone, né? E o iOS, então, que é o sistema operacional da Macintosh voltado para da Apple, né? Voltado para dispositivos móveis. Então, cada um desses sistemas operacionais eles fazem a mesma coisa, a integração entre software e hardware, a produção de conteúdo, mas cada um deles é diferente. Vou falar para vocês aqui do Drive, né, de compartilhamento de arquivos, tá? Eu vou deixar isso aqui para nossa próxima aula, quando nós começarmos a falar sobre software de apresentação, documento de texto e planilha de cálculo. Mas desde já, para nós prepararmos para a nossa próxima aula, né, para vocês conseguirem produzir esse conteúdo, na medida do possível, eu gostaria que vocês tivessem e-mails do Gmail, tá? Porque o e-mail do Gmail, vocês têm acesso a esses recursos aqui quando nós podemos utilizar o compartilhamento de arquivos. Então, nós podemos criar um documento aqui e compartilhar com os colegas. Isso aqui nos auxilia naqueles conceitos de interação e cooperação que nós vimos lá no início da aula, tá? Porque aí vocês conseguem trabalhar junto com os colegas de vocês, compartilhar arquivos desta forma, tá? Então, na medida do possível, para a próxima aula, se vocês puderem ter acesso ao e-mail do Gmail, tá? Criar uma conta no e-mail do Gmail, tá? Seria bem útil para nós, porque a gente consegue centralizar e conseguimos todos utilizar o mesmo software. Porque, por exemplo, se eu utilizar o Word aqui no meu computador, né? O Word é um sistema um software pago, então talvez nem todos vocês tenham acesso. Se eu utilizar o LibreOffice, né, que é o que nós utilizamos aqui na nossa instituição, que ele é gratuito, né, talvez vocês também não tenham acesso e as coisas mudam um pouquinho. Então, se nós conseguirmos padronizar a utilização do Google Drive, seria bem legal, tá? Ok. Fechando então esse conteúdo da nossa aula, vamos só verificar aqui como é que aconteceu a nossa chuva de palavras, tá? Depois eu disponibilizo para vocês as 3 primeiras palavras que vêm à sua mente, né? A rotina, dedicação, seriedade, futuro, organização, conexão, tecnologia, comprometimento, flexibilidade e responsabilidade.
São palavras todas, né, que fazem com que mostre que nós temos aí uma turma bem voltada, então, para realmente querer aprender, pessoas dedicadas que entraram aí no curso para realmente conseguir percorrer isso aí da melhor forma possível, tá, pessoal? Vou disponibilizar essa nuvem de palavras lá na nossa disciplina para ficar como um registro aí da nossa aula síncrona, tá? E da nossa interação. Eu tenho aqui, pessoal, agora as avaliações da nossa disciplina. Vamos voltar aqui no nosso Moodle. Pessoal, quem tá aí fazendo outras coisas agora, se puder prestar atenção aqui um pouquinho, eu só vou dar uma explicação inicial, nesse momento final, sobre o desenvolvimento da nossa atividade em grupo, tá? E a gente já vai encerrar. Então, mais uns minutinhos aí da atenção de vocês. Nós temos aqui nossas avaliações, né, que vocês perceberam que foram realizadas aqui. Nós temos atividade avaliativa, nós tivemos 2 atividades avaliativas, né, e nós vamos ter a prova, né, que vai ser realizada, vamos ver, no dia... Não temos aqui a data da prova ainda, mas não está disponibilizada aqui, tá? Mas nós já temos, talvez vocês já tenham tido acesso, né? Nós vamos ter uma prova, então, que vai ser disponibilizada no final da disciplina. Mas a minha provocação para vocês, tá, pessoal, que agora nesse momento aqui, essa minha ideia, ela vai depender totalmente da participação de vocês, tá? Se não der certo, eu cancelo essa atividade e a gente parte para uma atividade tradicional, como todas as outras atividades, tá? Mas levando em consideração... 5 a 7 de julho, prof, para nós irmos nos polos, eu acho. Exato, isso aí. Perfeito, muito obrigado pela contribuição. Nós temos uma planilha, né? Eu só não tô com ela aqui agora, mas eu tenho essas datas também, né? Se vocês também receberam, legal, muito obrigada. Eu disponibilizei, pessoal, sobre essa avaliação final em grupo, eu disponibilizei para vocês o arquivo aqui, ó, tá? Na parte inicial aqui da disciplina, tá? Avaliação final em grupo. A proposta, tá, é bem ousada. Eu acho que é bem ousada se nós conseguirmos desenvolver essa proposta, tá, pessoal? Mas o que eu quis é tentar fazer. Se não der certo, a gente volta para uma avaliação tradicional. Mas levando em consideração toda essa questão que nós falamos na aula de hoje, da interação, da autonomia, da cooperação, né? E além disso também, levando em consideração conceitos de matemática que vocês vão utilizar, média, soma, né? Essas questões mais da matemática. E também a nossa próxima aula, que nós vamos verificar, estudar sobre a planilha de cálculo, tá? Eu proponho o desenvolvimento desta atividade a seguir, tá? É uma avaliação em grupo, e a ideia dessa avaliação em grupo, tá? Os grupos, a ideia é que eles sejam compostos pelos polos, por cada um dos grupos dos polos de vocês, tá? No qual eu gostaria que o grupo do polo elegesse um líder, que será o apresentador do trabalho, tá? Eu não sei se isso é possível, se vocês têm relação entre vocês, mas talvez seja um momento de vocês se desafiarem a fazer isso. Porque conforme eu estou falando desde o início da disciplina, um professor não faz o ensino sozinho, nós precisamos da proatividade dos alunos. E com base nisso, eu proponho esta atividade, tá? Então, a atividade é a seguinte. Utilizando alguns softwares de produção de conteúdo, como, por exemplo, o Prezi, o Canva ou outro, esse software nós vamos explorar mais na próxima aula, tá? Aqui a ideia é que a gente dê um apanhado geral sobre essa atividade e na próxima aula nós vamos estudar como desenvolver ela, tá? Que vocês criem uma apresentação desenvolvendo as seguintes fórmulas através de uma planilha de cálculo do Google Planilha, com base na tabela abaixo, tá? Então, com base nesta tabela aqui. Crie as fórmulas no Google Planilha e posteriormente apresente utilizando um software de produção de conteúdo. Lembre-se que você está num curso de matemática. Desta forma, eu gostaria também que você explicasse as fórmulas e as variáveis, tá? Como eu falei, eu vou explicar a planilha de cálculo na próxima aula, tá? Nesse momento, só estou apresentando a proposta inicial dessa atividade.
Então, a ideia, né, é que depois da aula que vem, que vocês vão ter totais condições de desenvolver isso aqui, porque eu vou auxiliar você no decorrer da aula, vou explorar esses conteúdos com vocês, tá? Gostaria que vocês criassem a fórmula para calcular a média, criar a fórmula para somar as notas dos alunos, mostrar como expandir a fórmula para os demais alunos, e um desafio é criar e explicar a fórmula para calcular o resultado, se vai ser aprovado ou se vai ser reprovado, tá? Então, essa aqui é a atividade. Mas a minha ideia, tá, é que o grupo ele vai ser composto por todos os alunos daquele polo. Ah, mas tem um aluno que não está presencialmente próximo. Bom, vocês podem, as pessoas daquele polo, podem marcar um horário de um meet, tá? Por exemplo, como nós estamos fazendo aqui, para desenvolver a atividade de forma conjunta. Para isso, nós vamos precisar de uma pessoa que é o líder, que vai organizar. E eu gostaria de escolher um líder, né, que as pessoas se propusessem, ou houvesse a escolha de um líder por polo, que é a pessoa que vai desenvolver. Aí vocês vão me perguntar assim, tá, professora, mas tem uma pessoa lá que não vai participar, né, e que não vai se dispor, e que não vai auxiliar nada ao grupo, e também vai estar como, né, vai receber a nota. Pois é, pessoal, neste momento, na área da educação, de uma forma em geral, principalmente na educação EAD, nós temos várias formas, né, de conseguir ser aprovados nas disciplinas sem, de fato, ter aprendido. Porque nós temos muitos recursos de inteligência artificial que estão nos auxiliando. Então, nesse sentido, essa minha atividade, ela é proposta como uma forma de quem gostaria de aprender e quem quer se dispor a fazer, auxilia os colegas, né? Principalmente porque se vocês tiverem esse contato com os colegas, vocês vão estar motivados. E depois desse contato, vocês podem manter o contato para se manter motivado para seguir no curso, para conversar com os colegas, para trocar ideias sobre as dificuldades que vocês estão tendo, né? A ideia é unir vocês, além de explorar os conteúdos relacionados nessa disciplina. Então, esse é o objetivo desse trabalho, tá, pessoal? Vamos ver se a gente consegue desenvolver. Então, o grupo ele é composto por todos os alunos do polo, e o grupo deve escolher um líder que será o apresentador. Então, a proposta é que na aula do dia 29/5, que é a nossa última aula síncrona, tá? Com o tempo de apresentação de no máximo 5 minutos, tá? Vocês façam uma apresentação sobre como vocês desenvolveram, como vocês preencheram aqui a média e o resultado. E como vocês aplicaram esses conceitos dentro dessa planilha de cálculo, tá? Para isso, vocês vão precisar utilizar o Google Planilha, que eu vou mostrar na próxima aula, e o Prezi, o Canva ou qualquer outro software de apresentação que vocês julgarem importante. No momento que vocês forem desenvolver a atividade no grupo do polo de vocês podem trocar experiência. Não, eu já fiz uma atividade no Canva, eu já fiz uma atividade no Prezi. Aí vocês vão trocando experiências e vão compondo a aprendizagem de vocês, tá? Esse é o objetivo. O tempo de apresentação máximo em 5 minutos, tá? Isso aqui, então, a ideia é que isso aqui corresponde à avaliação, à terceira avaliação, tá? Com peso de 1,5. Então, nós vamos ter o grupo Candelária, o grupo Santiago, o grupo São Gabriel, o grupo São João do Polesine e o grupo Uruguaiana. Pelo que eu vi, são esses aqui os polos que compõem este grupo, tá? Por hora que eu pergunto, dos alunos que estão disponíveis no chat, que estão participando da aula e que correspondem a estes grupos, alguém gostaria de se disponibilizar para ser o líder, chamar os colegas para desenvolver essa atividade? Pode falar, Leia. Você levantou a mão.
Ok, pessoal, vamos ver se é o microfone desligado. Eu não sei. Ah, da Leia. Não sei o que. Se ela. Pode escrever aqui no chat também, Leia, se tu não conseguir abrir, talvez tu não esteja com algum problema de conexão, né? Mas se tu não conseguir abrir, pode escrever aqui no chat também, tá? Enfim, pessoal, vou deixar isso aqui então para vocês amadurecerem até a próxima aula. Vou ver se eu entro em contato com os tutores de vocês para eles fazerem ali um levantamento dos grupos de WhatsApp, depois que as pessoas assistirem a essa aula, o grupo maior assistir a essa aula, tá? Para a gente tentar viabilizar o desenvolvimento dessa atividade, que eu acho que seria bem enriquecedora. Podem falar a Leia e a Amanda, que eu acho que levantaram a mão. Prof, Oi? a gente aqui do Polo de Santiago, a gente tem um grupo no WhatsApp. Só que tem pessoas que não são nem daqui do estado do Rio Grande do Sul. Aí eu não sei como é que funcionaria isso. A ideia é que vocês usem recursos de tecnologia da informação e comunicação, como, por exemplo, essa chamada que nós estamos fazendo aqui no vídeo. Né? Vocês podem... Leia Zago, posso ficar com o grupo de Uruguaiana. Excelente, muito obrigada, Leia. Então, assim, a ideia é que vocês utilizem, né, Amanda? Esses recursos de tecnologia da informação e comunicação. Claro que se uma parte do grupo, vocês podem utilizar uma questão semipresencial, por exemplo. Uma parte do grupo, vocês conhecem os colegas de vocês querem se reunir lá no polo, né? Vocês podem talvez ir lá no polo presencial, né? Trocar ideia com os colegas, vamos fazer uma reunião sobre como vamos desenvolver esse trabalho. E vocês podem também disponibilizar um link, como por exemplo esse do Google Meet, para as pessoas que estiverem viajando, que estiverem à distância, né? E vamos partir do princípio que haverão colegas que não vão participar da atividade, porque, por exemplo, nós temos ainda pessoas que nunca acessaram o Moodle. Sim. Eu só fiquei nessa questão, não por não conseguir, tipo, fazer uma ligação pra gente fazer, mas essa questão que eu não sei como é que tá sendo as avaliações deles, se eles vão conseguir ir nos polos ou como é que vai funcionar, sabe? Daí a gente tem uma tutora que acho que é a Andriele o nome dela, não tenho certeza, e a gente tem um grupo no WhatsApp. Mas, como eu lhe falei, eu não sei essa estrutura como é que vai funcionar. Eu posso perguntar para ela, de repente, como que a gente podia organizar isso, e daí posso dar um retorno para a senhora. Daí. Pode ser. Então, eu posso te deixar, Amanda, como responsável pelo polo de... Santiago. Ok. A Emanuele pode ser... É isso, né? Deixa eu ver aqui do polo Candelária, né? Você tá dizendo que você é do polo ou que você quer se colocar como líder do grupo do polo de Candelária, Emanuele? Ótimo, perfeito. A Leia, uruguaiana. Aqui o Jodiel também pode ajudar a Emanuele, né? Jodiel. Trabalhar junto com a Emanuele. Deixa eu ver se eu perdi algum aqui. Pode falar, Márcio. Ou a Leia também, né? Pode falar, Leia. Eu acho que a Leia tá com um problema no microfone, alguma coisa assim. Bom, prof. Oi? Desculpa lhe atrapalhando hoje, tomando seu tempo aí, mas assim, ó, uma questão, uma dúvida que a princípio eu tenho, tá? Essa planilha que a senhora pediu para fazer, tá?
Para mim era muito fácil, porque eu sou da época que os primeiros cursos que fizeram lá, cada curso que você fazia era 800 mil reais. No tempo que se ensinava em MS-DOS, mexendo no MS-DOS. Então, para mim, eu gosto muito de trabalhar com linha de cálculo, e fica tranquilo. Aí eu lhe pergunto o seguinte, essa apresentação ficaria pelos polos ali, tá? Mas todo mundo vai apresentar junto, porque uma vez apresentando, vou ser bem sincero, uma vez apresentando primeiro, os restantes praticamente vão apresentar a mesma coisa. Concordo contigo, Márcio. Sabe que eu poderia ter pensado em planilhas diferentes, né? Só que assim, para você... interessante, prof. Oi? Acho que seria interessante pensar numa planilha que outra, e com chaves que você colocou aqueles cálculos, aquelas fórmulas que são colocadas ali, são bem fáceis de você fazer. Poderia ser fazer outras planilhas, de repente, e colocar no... Então, quem sabe a gente faz o seguinte, ó, Márcio. Vamos fazer o seguinte, a partir daquela planilha, quais são os dados a mais que você consegue gerar? Por exemplo, gerar um gráfico, compor mais conteúdos ali, utilizar mais fórmulas, porque o meu medo porque os conteúdos de matemática, eles estão no início. Você tem bastante facilidade nessa utilização da planilha, mas o meu medo é que a gente assuste as pessoas, porque além da utilização da planilha de cálculo, nós também temos que explorar os conteúdos do Canva, né, do Prezi. Então a ideia é que a gente também utilize um software de apresentação. Então, quem sabe, para deixar um pouco diferente cada uma dos trabalhos, né? Quem sabe a gente pode fazer isso a partir daquela planilha ali, aquilo ali é o básico. Mas o que mais você poderia ajudar o teu grupo a desenvolver, né? A desenvolver junto do teu grupo e também apresentar para os colegas aqui. Será que nós podemos fazer assim? A senhora falando agora, eu estava raciocinando aqui junto. A senhora quer que a gente faça o uso daquela planilha ali, completa ela, né? Coloca as fórmulas ali, e depois, passo a passo, coloca em PowerPoint para fazer a apresentação, é isso? Isso, no PowerPoint, no Canva, no Prezi, ou qualquer outro desses. Tem uma infinidade de softwares que a gente vai ver nas próximas aulas, que, por exemplo, vocês poderiam utilizar para ensinar um aluno a como fazer essa planilha, né? Talvez a principal questão é essa. E se você tivesse que ensinar um aluno teu a desenvolver essa planilha, qual software você poderia utilizar? Porque não é apenas a produção da planilha, porque a planilha ela é realmente, como você falou, ela é super simples, né? E ela envolve poucos cálculos. Mas nós podemos enriquecer a apresentação através dessa outra produção de conteúdo, né? E talvez você pode ajudar, né, seu líder ali, ajudar os teus colegas a produzir, então, mais conteúdo sobre isso. Sim. Até eu vi um colega dizendo que eles são João do Polese, né? Você é de São João do Polese? Ele coloca São João do Polese. Até prof, eu não sei se todos os colegas estariam, que estão assistindo, vão assistir, né? Foi formado um grupo acho que com alguns colegas que estudam matemática, né? Que estão fazendo a licenciatura em matemática, e eu não sei se todos estão acessando ou estão nesse grupo de matemática que nós criamos. Aí eu não sei, eu queria pedir para a senhora, já que a senhora dá aula de EAD, né? Se há a possibilidade de botar um link ali no nosso grupo de WhatsApp ali, que daí ficaria todos os colegas numa situação que seria bem interessante, que como todos acessariam esse grupo de licenciatura de matemática, eles poderiam entrar os que estão faltando para podermos ter, como a senhora disse, termos a acessibilidade dos outros colegas. Ótimo. O que nós podemos fazer é que vocês têm grupo, aí você pode me mandar o convite do grupo e eu disponibilizo na disciplina aqui o link do convite, né?
Tá, tudo bem, prof. Eu coloco lá no fórum lá, já sabe os questionamentos, e aí coloco o link do WhatsApp dele, então. Isso, ou se quiser me mandar por e-mail, pode mandar no fórum, né? Mas também podem me mandar por e-mail aqui, ó. Daí eu disponibilizo lá, ó, Márcio. Esse aqui é o meu e-mail, tá? Para vocês lá no início da disciplina, tá? Tá, já tô mandando pra senhora. Tá bom, obrigada. Bom, então nós temos mais um polo aqui faltando ainda, que é o polo, vamos ver. Candelária, Santiago foi, tá? Candelária, Santiago, São Gabriel. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 polos. Então, o polo São Gabriel. Nós temos alguém aí que pode se disponibilizar? Alguém assistindo a aula de São Gabriel? Cristiano e a Lorraine, é assim que se fala? Então, qual dos dois gostaria de ser o líder? Ou eu posso colocar os dois como líder? Me informem, por gentileza. Vou colocar aqui... Vou colocar o Cristiano, então, tá? O nome do Cristiano. Mas aí a Lorraine, né, pode auxiliar aí o Cristiano, tá? Então, assim, do grupo do Uruguaiana, a líder ficou a Leia. Do grupo Candelária, o grupo ficou a Emanuele, com apoio do Jodiel também, né? O grupo Santiago ficou sob responsabilidade da Amanda. O grupo São João do Polesne ficou com o Márcio. E o grupo São Gabriel ficou com o Cristiano, então aí com o apoio da Lorraine. Então, pessoal, retomando, qual é o objetivo, né? O objetivo é que vocês, como líderes deste grupo, vocês estão vendo que tem pouca gente aqui nesta aula. A gente parte do princípio de que mais pessoas vão assistir. E a gente sabe que talvez nem todos do polo vão participar da atividade de vocês. Então, na medida do possível, presencial ou de uma forma online, vocês possam conduzir um momento, né, com esses colegas, onde vocês vão discutir esse conteúdo, né, como é que vocês vão produzir essa planilha e utilizar um software de apresentação. Então, PowerPoint, Canva, Prezi, Poundtown, Miro, tem vários softwares, né, inclusive eu vou mostrar alguns nas próximas aulas, na próxima aula, tá? Que vocês podem compor então para desenvolver isso. O objetivo final é mostrar essa planilha desenvolvida, como o Márcio falou, que para ele é muito simples, essa planilha pode colocar conteúdos adicionais, colocar mais fórmulas, gerar gráficos, né? E, enfim, pode enriquecer conforme desejar, tá? E aí, a ideia é que na aula do dia 29, a gente dê aí uns minutinhos, né? 5 minutinhos para que vocês apresentem desta mesma forma como eu apresentei a aula de hoje, né? Então, que vocês apresentem este formato, né? Vocês compartilhem a tela de vocês, né? E aí vocês façam essa apresentação com Prezi, mostrando a planilha. Se quiserem fazer, cada pessoa faz uma parte ou apenas uma pessoa faz a apresentação, tá? Então, o intuito desta atividade é reunir os conteúdos de interação e cooperação, conteúdos de matemática, que vão auxiliar ali nas fórmulas, mesmo que sejam simples, conteúdo de informática, através da utilização da planilha de cálculo e também o software de apresentação. Então, é um trabalho bem amplo aí, né, que vamos tentar fazer para que a gente consiga reunir todas essas áreas que nós estudamos na aula de hoje, tá? Espero que a gente consiga fazer um trabalho diferenciado, que a gente não fique só ali no questionário, onde cada um faz o seu questionário de forma individual, né? E vocês não criam relação e muitas vezes acabam ficando desmotivados, tá? Então esse é o objetivo da nossa atividade, por isso que eu pensei numa atividade um pouco diferente, mas como eu falei, para o desenvolvimento e para que essa atividade ela seja um sucesso, eu preciso, então, do apoio, colaboração, né,
de vocês, então, na realização dessa atividade. Vocês podem entrar em contato comigo também. Na próxima aula, a gente pode deixar um momento para sanar dúvidas sobre isso. Vocês já podem trazer com as dúvidas mais ou menos estruturadas, tá? Para que a gente consiga construir isso de uma forma um pouco mais interativa. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação? Fiquem à vontade, pessoal, dá um espaço aí. Bom, ficou aqui na página inicial da disciplina até, nós temos o meu e-mail, tá, pessoal? Esse e-mail aqui é o meu e-mail de trabalho, no qual eu estou disponível, respondo ele sempre rapidamente, né? Tô sempre ligada nesse e-mail, então podem me mandar e-mail, qualquer dúvida, tá? E no mais, então, eu agradeço a participação de vocês hoje à noite, principalmente aos que se disponibilizaram, né, em participar de forma ativa desse trabalho, né, que está sendo um desafio, né, porque é um formato um pouco diferente aí, tá? E agradeço a participação e até a semana que vem. Um abraço a todos, não havendo mais nada, nenhuma colocação, tá? Ficamos por aqui, eu vou interromper a gravação aqui. Um abraço e uma boa noite.